Não queria ir ao casamento do meu irmão, para falar a verdade. Sempre existiu uma tensão estranha entre mim e a noiva dele, a Jessica. Ela sempre fazia comentários sobre minhas roupas, meu trabalho, ou como eu era diferente do resto da família. Mas ele é meu único irmão, sabe? Então, coloquei um vestido azul marinho simples, mas elegante, que comprei especialmente para a ocasião. Fiz uma maquiagem discreta e fui para aquele lugar chique que eles falavam há meses. Cheguei, me sentindo nervosa, mas com alguma esperança. Talvez hoje fosse diferente. Talvez hoje, finalmente, eles me veriam como parte da família. Respirei fundo ao estacionar o carro, verificando minha aparência uma última vez no espelho retrovisor. Tudo em ordem. Nada muito chamativo. Nada que pudesse ofuscar a noiva ou dar motivo para comentários maldosos. Ajeitei o colar simples que usava e caminhei em direção à entrada, tentando ignorar o nó que se formava em meu estômago. O que aconteceu em seguida ainda me dói quando penso. Assim que passei pelas portas do salão, a mãe da Jéssica me interceptou com um crachá de plástico na mão. Ela nem me cumprimentou, apenas empurrou o objeto em minha direção com um sorriso falso estampado no rosto. Aqui, coloque isso, disse ela, e quando olhei para baixo, vi escrito em letras garrafais, empregada. Fiquei completamente paralisada, sem conseguir processar o que estava acontecendo. É para os convidados não confundirem você com as pessoas realmente convidadas, entende? Acrescentou com uma risadinha, como se fosse algum tipo de piada inofensiva. Engoli seco, sentindo o sangue abandonar meu rosto. Meu irmão estava a poucos metros dali, fingindo não notar nada do que acontecia. Eu era literalmente a irmã do noivo, mas naquele momento me senti como uma completa estranha, uma intrusa. Minhas mãos tremiam enquanto segurava aquele pedaço de plástico, tentando decidir se deveria gritar, chorar ou simplesmente ir embora. Olhei para aquele crachá por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Minha mente tentava processar o insulto enquanto meu corpo permanecia imóvel. Com as mãos trêmulas, prendi o crachá no vestido que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Ninguém ao meu redor parecia achar aquilo estranho ou ofensivo. Alguns convidados até me olharam com aquela expressão de "Ah, então é você quem vai servir as bebidas." Respirei fundo e segui em frente, tentando encontrar um lugar onde pudesse me sentar sem chamar atenção. Encontrei uma mesa vazia no canto do salão e me acomodei ali, observando todos ao redor comemorando alegremente. Os olhares ocasionais na minha direção não eram de reconhecimento ou acolhimento. Eram de confusão sobre por que uma empregada estava sentada sem trabalhar. Senti meu celular vibrar no bolso. Era uma notificação da revista Forbes que eu havia dado entrevista na semana anterior. Ironicamente, a matéria sobre minha startup acabava de ser publicada online, mas ali eu era apenas a estranha com o crachá de empregada. O fotógrafo anunciou que era a hora das fotos em família. Meu coração acelerou. Talvez agora meu irmão corrigisse o mal-entendido. Levantei-me e me dirigi ao local onde todos estavam se reunindo. Um jardim lindamente decorado com flores e arcos. Conforme me aproximava do grupo, notei a noiva cochichando algo para a fotógrafa, que então olhou em minha direção com uma expressão constrangida. Antes que eu pudesse me posicionar entre os familiares, Jéssica deu um passo à frente e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Ai, melhor ela sair da foto, né? Vai destoar do resto da família. Seguiu-se um silêncio constrangedor, quebrado apenas por algumas risadas abafadas dos convidados. Olhei para meu irmão, esperando que ele interviesse, que ele dissesse algo como, Ei, esta é minha irmã. Mas ele apenas desviou o olhar, fingindo estar ajeitando a gravata. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas o crachá. Era a confirmação de anos de exclusão, agora oficializada na frente de todos. Forcei um sorriso, dei meia volta e me afastei calmamente, deixando-os com suas fotos perfeitas e harmoniosas. Caminhei rapidamente até encontrar o banheiro feminino, o único lugar onde poderia ter alguns minutos de privacidade.
Tranquei a porta e encarei meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam secos, sem lágrimas. O que eu sentia não era exatamente tristeza. Era uma mistura de raiva, humilhação e uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Passei as mãos pelo rosto, respirando fundo para tentar controlar a onda de emoções que me invadia. Ninguém naquele lugar fazia ideia de quem eu realmente era. Nenhum deles sabia que a empregada que quiseram manter longe das fotos era a mesma pessoa que acabara de fechar um acordo milionário com investidores internacionais. Minha startup de tecnologia, que desenvolvia softwares de acessibilidade para pessoas com deficiência, tinha sido avaliada em milhões. Enquanto eles riam e celebravam lá fora, eu estava ali, olhando para meu próprio reflexo, tendo uma epifania. Não precisava mais da aprovação deles. Não precisava mais tentar me encaixar. Foi naquele banheiro luxuoso, com o crachá de empregada, ainda no meu peito, que fiz uma promessa a mim mesma. Eles iriam descobrir quem eu era da pior maneira possível. Ajeitei meu vestido, respirei fundo e desbloqueei a porta. Ao sair do banheiro, em vez de voltar para a festa, comecei a procurar a saída mais discreta. Passei pela cozinha, onde os verdadeiros funcionários do buffet me olharam com curiosidade, talvez se perguntando por que uma colega estava vestida de forma tão elegante. Encontrei uma porta que dava para os fundos do salão e saí por ali, sem olhar para trás. O segurança que estava próximo à porta nem sequer me questionou. Provavelmente também achou que eu era uma funcionária indo embora após o expediente. O ar fresco da noite bateu no meu rosto e senti como se finalmente pudesse respirar de novo. Enquanto caminhava até meu carro, tirei o crachá do vestido e o joguei numa lixeira próxima. Não precisaria mais dele. Na verdade, ele tinha servido a um propósito: me mostrar exatamente o que eu precisava fazer a seguir. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi de volta para meu apartamento, com ideias fervilhando em minha mente. Aquela noite tinha sido um ponto de virada, e eu sabia exatamente como transformar essa humilhação em algo que nenhum deles jamais esqueceria. Ao chegar em casa, tirei aquele vestido azul marinho como quem se livra de uma pele antiga. Vesti roupas confortáveis, preparei um chá e sentei-me no sofá com meu notebook no colo. Meus dedos voavam pelo teclado enquanto eu entrava em contato com a jornalista que havia me entrevistado dias antes. Expliquei que gostaria de adicionar um novo ângulo à matéria sobre minha empresa, algo mais pessoal sobre os desafios que enfrentei. Ela respondeu quase imediatamente, interessada na nova perspectiva. Enquanto conversávamos por e-mail, recebi uma notificação. A matéria original já estava online, com minha foto ocupando um espaço considerável na página principal do site da Forbes. Era irônico pensar que, enquanto eu era expulsa das fotos de família, meu rosto estava sendo exibido para milhares de pessoas como um exemplo de inovação e sucesso. Continuei trocando mensagens com a jornalista até tarde da noite, compartilhando detalhes sobre o evento que acabara de ocorrer, sobre o crachá de empregada e sobre como minha própria família nunca havia valorizado meu trabalho ou minhas conquistas. Enquanto digitava, recebi algumas mensagens no celular. Eram colegas e amigos me parabenizando pela matéria, que estava rapidamente ganhando destaque nas redes sociais. Não respondi a nenhuma delas imediatamente. Estava totalmente focada em meu plano. Após finalizar os detalhes com a jornalista, abri meu perfil no LinkedIn e no Instagram e comecei a preparar um post detalhado sobre minha experiência no casamento. Não mencionaria nomes diretamente, mas quem conhecesse minha família entenderia exatamente sobre o que eu estava falando. Escolhi com cuidado cada palavra, cada frase. Não queria soar rancorosa ou vingativa. Queria parecer reflexiva, alguém compartilhando uma experiência pessoal dolorosa para ajudar outras pessoas que pudessem estar passando por situações semelhantes. Quando terminei de escrever, programei o post para ser publicado às 9 horas da manhã seguinte, exatamente quando sabia que meu irmão e sua nova esposa estariam no brunch pós-casamento com os familiares mais próximos. Fechei o notebook, tomei o restante do chá, que já estava frio, e fui para a cama.
Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem a angústia de tentar me encaixar em um lugar onde claramente não era bem-vinda. Acordei antes do alarme, com uma sensação estranha de calma. Preparei um café reforçado e me sentei para assistir ao nascer do sol pela janela do meu apartamento. Às 8h30, meu telefone tocou. Era a jornalista, me informando que a nova matéria, com foco na minha experiência pessoal, seria publicada simultaneamente com meu post nas redes sociais. O título seria impactante: O dia em que fui chamada de empregada no casamento do meu irmão. Senti um leve tremor nas mãos, não de nervosismo, mas de antecipação. Sabia que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, mas também sabia que já não havia volta. Durante anos, permiti que minha família me diminuísse, que me fizesse sentir menor do que eu realmente era. Aquele crachá tinha sido apenas a gota d'água em um oceano de pequenas humilhações que eu havia engolido silenciosamente. Enquanto terminava meu café, recebi uma mensagem da minha assistente pessoal perguntando se eu estaria disponível para uma reunião importante com investidores na próxima semana. Respondi afirmativamente. A vida continuava, e eu tinha muito mais a conquistar, independentemente do que acontecesse depois daquela manhã. Às 9h em ponto, como planejado, meu post foi publicado simultaneamente no LinkedIn e no Instagram. Ao mesmo tempo, a revista digital mais lida do país colocou no ar a entrevista exclusiva comigo, com meu rosto estampando a capa virtual e a manchete provocativa. Ela sorriu diante da humilhação. No dia seguinte, virou manchete. Não me movi do sofá enquanto observava os primeiros comentários começarem a aparecer em minhas publicações. Eram principalmente de colegas de trabalho e pessoas do setor de tecnologia expressando choque e apoio. Em seguida, vieram comentários de pessoas que não conhecia, mulheres principalmente, relatando situações semelhantes em que foram diminuídas pela própria família. A cada minuto, o número de compartilhamentos aumentava exponencialmente. Em 1 hora, meu post no LinkedIn havia ultrapassado 1000 reações e centenas de comentários. No Instagram, a história não era diferente. Hashtags como "não sou empregada" e "respeito em família" começaram a surgir espontaneamente nos comentários. Sentada ali, sozinha em meu apartamento, observei enquanto minha experiência pessoal se transformava rapidamente em um movimento muito maior do que eu poderia ter imaginado. Às 9h12, meu celular vibrou com uma notificação do WhatsApp. Era uma mensagem da minha mãe no grupo da família. "O que é isso que estão falando de você na internet?" Alguns segundos depois, uma mensagem do meu irmão. "Você ficou louca de expor a gente assim?" Não respondi imediatamente. Deixei que o silêncio falasse por mim, enquanto mais e mais mensagens chegavam. Minha cunhada, agora oficialmente parte da família, enviou vários áudios que eu nem me dei ao trabalho de ouvir. Uma tia que sempre fora gentil comigo enviou uma mensagem privada. "Estou orgulhosa de você por finalmente se posicionar." Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Depois de aproximadamente meia hora de buzina digital, respondi no grupo apenas com o link da entrevista completa. Nada mais. Não precisava me justificar ou explicar. Eles sabiam exatamente o que haviam feito. Logo depois, meu telefone começou a tocar incessantemente. Era meu irmão. Rejeitei a chamada. Ele insistiu mais 5 vezes e, em todas elas, mantive minha decisão de não atender. Não estava preparada para ouvir desculpas vazias ou acusações. Se queriam falar comigo agora, teriam que esperar até que eu estivesse pronta. O restante da manhã foi um turbilhão. Recebi ligações de 3 programas de televisão querendo entrevistas exclusivas. Minha caixa de e-mails transbordava com mensagens de apoio, convites para eventos e até algumas propostas de negócios. Uma das mensagens era de uma empresa concorrente da que meu cunhado trabalhava, me convidando para uma parceria estratégica. A ironia não me escapou. Por volta do meio-dia, uma colega me enviou uma mensagem informando que estava no mesmo restaurante onde acontecia o brunch pós-casamento da minha família. Segundo ela, o clima era de funeral.
Alguém havia mostrado a matéria à mesa e a reação tinha sido catastrófica. Minha cunhada tinha saído correndo para o banheiro, chorando, e seu pai, um homem influente na cidade, estava tentando freneticamente ligar para seus contatos em redações para tentar abafar a história. Mas era tarde demais. A matéria já estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, e várias outras publicações estavam repercutindo o caso. Meu celular vibrou novamente. Era uma notificação do Twitter. A hashtag Dar Casamento do Crachá havia entrado para os trending topics nacionais. Olhei para aquilo e, pela primeira vez desde a noite anterior, permiti-me um sorriso genuíno. À tarde, quando a poeira começou a baixar um pouco, decidi dar uma volta para clarear a mente. Vesti roupas simples e saí para caminhar pelo parque próximo ao meu apartamento. O ar fresco ajudou a organizar meus pensamentos. Enquanto caminhava, meu celular continuava vibrando constantemente no bolso, mas decidi ignorá-lo por enquanto. Precisava desse momento para mim mesma, para processar tudo o que estava acontecendo. Algumas pessoas no parque me olhavam com um ar de reconhecimento. Talvez tivessem visto minha foto nas redes sociais ou na matéria. Uma senhora até se aproximou e me abraçou sem dizer nada, apenas sussurrando "obrigada" antes de se afastar. Aquilo me emocionou profundamente. Não, estava apenas contando minha história. Estava dando voz a tantas outras pessoas que passaram por situações semelhantes, que foram diminuídas e silenciadas por aqueles que deveriam amá-las e apoiá-las. Sentei-me em um banco e finalmente decidi verificar meu telefone. Havia uma mensagem de texto do meu irmão. "Precisamos conversar, por favor." Foi só isso. Não havia acusações, não havia raiva, apenas um pedido simples. Decidi não responder ainda. Precisava de mais tempo. Quando voltei para casa, no final da tarde, encontrei minha mãe esperando na porta do meu apartamento. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, com olheiras profundas e uma expressão de preocupação genuína. Por um momento, hesitei. Parte de mim queria ignorá-la, assim como tantas vezes ela havia ignorado o tratamento que eu recebia. Mas outra parte queria ouvir o que ela tinha a dizer. "Podemos conversar?" Ela perguntou com uma voz cansada. Destranquei a porta e a convidei para entrar. Ela se sentou no sofá, torcendo as mãos nervosamente. "Por que você não nos contou sobre seu sucesso?" Foi a primeira coisa que ela perguntou. Aquela pergunta me pegou desprevenida. Eu esperava acusações, não questionamentos. Eu contei. Respondi simplesmente. Vocês que nunca ouviram. E era verdade. Quantas vezes eu havia mencionado minha empresa, minhas conquistas, apenas para ser interrompida por notícias sobre meu irmão ou para ouvir comentários desinteressados. Quantas vezes eu havia enviado links de matérias sobre meu trabalho que nunca foram abertos? Nós achamos que era só um hobby, ela disse, como se isso justificasse tudo. Você sempre foi tão diferente. Ali estava, a palavra que me perseguia desde a infância. Diferente. Como se ser diferente fosse algo a ser corrigido, não celebrado. A conversa com minha mãe se estendeu por horas. Ela oscilava entre pedidos de desculpas e tentativas de justificar o comportamento da família. Você sempre foi tão independente, ela dizia, como se isso explicasse a negligência. Achávamos que você não se importava com essas coisas de família. Escutei tudo em silêncio, permitindo que ela falasse, sem interrupções. Quando finalmente terminou, respirei fundo e comecei a contar minha versão da história. Falei sobre como, desde pequena, sentia que precisava me esforçar o dobro para receber metade da atenção que meu irmão recebia. Como meus interesses por tecnologia e inovação eram tratados como esquisitices, enquanto as conquistas dele, por mais banais que fossem, eram celebradas com grande entusiasmo. Falei sobre as inúmeras vezes em que tentei compartilhar minhas vitórias e fui recebida com indiferença. E, finalmente, falei sobre o crachá de empregada
e sobre como ninguém, nem mesmo ela, minha própria mãe, havia intervindo para me defender. Eu achei que era só uma brincadeira, ela murmurou, sem conseguir me olhar nos olhos. Não parecia uma brincadeira quando todos riram de mim. Respondi, mantendo a voz calma, mas firme. Não estava mais com raiva. Estava simplesmente constatando fatos. Quando minha mãe finalmente saiu, já era noite. Ela me abraçou na porta. Um abraço hesitante que retribuí mais por hábito do que por reconciliação. Seu irmão está arrasado, foram suas últimas palavras antes de partir. Não respondi. Fechei a porta e voltei para a sala, onde meu celular continuava a receber notificações. Havia uma chamada perdida de um número desconhecido e uma mensagem de voz. Era da organizadora de um importante evento de tecnologia e empoderamento feminino. Ela me convidava para ser palestrante principal, compartilhando minha história e falando sobre como superei as barreiras familiares para alcançar o sucesso. A ironia não me escapou. O evento seria realizado no mesmo hotel onde aconteceu o casamento do meu irmão. Respondi imediatamente, aceitando o convite. Enquanto preparava um jantar simples para mim mesma, refleti sobre como, em menos de 24 horas, minha vida havia mudado completamente. Não era apenas sobre vingança ou exposição, era sobre finalmente assumir meu próprio valor, sobre romper com padrões tóxicos que haviam me aprisionado por tanto tempo. Era sobre ser vista, não como alguém queriam que eu fosse, mas como quem eu realmente era. Na manhã seguinte, acordei com uma ligação da minha assessora de imprensa. Alguém que contratei recentemente para lidar com a crescente exposição da minha empresa. Ela me informou que a conta do Instagram da minha cunhada estava perdendo seguidores rapidamente. Jéssica se posicionava como influenciadora de lifestyle e tinha alguns contratos com marcas de cosméticos e roupas. Agora, seus comentários estavam inundados de pessoas perguntando sobre o crachá de empregada. 2 marcas já haviam anunciado o cancelamento das parcerias, com comunicados afirmando que não compactuavam com elitismo e preconceito. Não senti prazer com essa informação. Apenas uma estranha sensação de justiça sendo feita. Nunca quis destruir a carreira de ninguém. Apenas queria ser reconhecida e respeitada pelo que sou. A exposição das consequências dos atos dela foi apenas um efeito colateral inevitável. Minha assessora também me informou que diversas mulheres estavam compartilhando suas próprias histórias de rejeição familiar nas redes sociais, inspiradas pela minha experiência. Aquilo me tocou profundamente. De alguma forma, minha humilhação pessoal estava se transformando em um movimento coletivo, dando voz a tantas outras que, como eu, sofreram em silêncio por tanto tempo. Depois do café da manhã, decidi que era hora de enfrentar meu irmão. Liguei para ele, preparada para uma conversa difícil. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ansiosamente por minha ligação. Sua voz estava embargada quando disse meu nome. Eu sinto muito, foram suas primeiras palavras. Eu realmente não imaginei que você se sentiria tão excluída, tão humilhada. Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando que o peso daquela admissão pairasse entre nós. Você não imaginou porque nunca se importou o suficiente para perceber. Respondi finalmente com calma, porém, firmeza. Ele tentou se justificar, falando sobre a pressão da família de Jéssica, sobre como estava nervoso com o casamento, sobre como não queria criar conflitos logo em sua cerimônia. Todas desculpas vazias que não abordavam o verdadeiro problema. Anos de negligência e indiferença. Não foi só o crachá ou as fotos? Expliquei. Foi cada vez que você deixou de me defender, cada vez que permitiu que me tratassem como menos importante. O casamento foi apenas a gota d'água. Ele ficou em silêncio, provavelmente percebendo pela primeira vez a extensão do dano que havia causado. E agora? Perguntou finalmente. Agora seguimos em frente, respondi. Cada um em seu caminho. E desliguei. À tarde, decidi finalmente ler os comentários nos meus posts e na matéria da revista. A maioria era de apoio e solidariedade, mas havia também algumas críticas.
Pessoas me acusando de ter ido longe demais, de ter exposto minha família publicamente por algo que poderia ter sido resolvido em privado. Essas críticas não me abalaram. Durante anos tentei resolver tudo em privado, engolindo minha dor e minha indignação para manter a paz familiar. De que havia adiantado? A família de Jéssica tinha perfis públicos nas redes sociais. Vendiam uma imagem de perfeição e união que não correspondia à realidade. Minha cunhada lucrava com essa imagem fabricada enquanto, nos bastidores, tratava pessoas como objetos descartáveis. Estava na hora de alguém mostrar a verdade por trás das fotos perfeitas e das legendas inspiradoras. Uma notificação do Twitter me informou que algumas prints da matéria haviam viralizado na plataforma. Mulheres estavam compartilhando suas próprias histórias de rejeição familiar, algumas muito mais dolorosas que a minha. Aquilo me fez perceber que o que estava acontecendo era maior do que eu, maior do que minha família. Era sobre um padrão social tóxico que precisava ser exposto e discutido abertamente. Meu celular tocou novamente. Era um número que eu não reconhecia. Atendi com certa hesitação e ouvi a voz grave de um homem se identificando como editor de uma grande editora nacional. Ele havia lido minha história e queria me propor um contrato para um livro, não apenas sobre minha experiência no casamento, mas sobre minha trajetória como mulher empreendedora no setor de tecnologia, enfrentando o machismo e o preconceito dentro e fora de casa. A proposta era surpreendentemente boa e incluía uma turnê de palestras pelo país. Pedi alguns dias para pensar. Não tinha certeza se queria prolongar essa história ou transformá-la em algo comercial. Meu objetivo nunca foi a fama ou o dinheiro. Foi apenas o reconhecimento e o respeito. Mas talvez, compartilhando minha experiência de forma mais ampla, eu pudesse ajudar outras pessoas que passavam por situações semelhantes. Enquanto refletia sobre isso, recebi uma mensagem da minha assistente. Uma revista especializada em tecnologia queria me entrevistar para sua edição especial sobre mulheres inovadoras. Sorri ao perceber a ironia. Enquanto minha família tentava me manter fora das fotos, agora todos queriam me fotografar. Era como se o universo estivesse conspirando para me mostrar que meu lugar nunca foi nas sombras. Uma semana se passou desde o incidente do casamento. Não havia falado com ninguém da minha família, desde a conversa com meu irmão. Estava totalmente focada em minha empresa e nos novos projetos que surgiram após a exposição. Minha equipe notou a mudança em mim. Estava mais assertiva, mais confiante, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Naquela manhã, enquanto dirigia para uma reunião importante, passei por uma avenida principal da cidade e quase perdi o controle do carro. Ali, em um outdoor gigantesco, estava o meu rosto. Era a nova campanha da revista, anunciando a edição especial sobre mulheres inovadoras. Conheça as mulheres que estão mudando o futuro, dizia a manchete ao lado da minha foto. Era a mesma expressão, o mesmo sorriso que a família do meu irmão havia considerado inadequado para o álbum de casamento. Agora, era impossível de ignorar. Tinha pelo menos 3 metros de altura. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos observando aquele outdoor, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Não era exatamente vingança ou satisfação. Era uma sensação de que, finalmente, as coisas estavam se ajustando, como se o universo estivesse corrigindo um desequilíbrio. A reunião daquele dia era com um grande fundo de investimento interessado em expandir minha startup internacionalmente. Enquanto apresentava os números e as projeções, percebi que algo fundamental havia mudado em mim. Não estava mais tentando provar meu valor ou buscar validação externa. Falava com autoridade e confiança sobre meu trabalho, sobre minha visão para o futuro. Os investidores notaram isso também. Um deles comentou que raramente via tanta convicção em um empreendedor. Ao final da reunião, o acordo estava praticamente fechado, com um valor que superava todas as minhas expectativas. Ao sair do prédio, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a mãe de Jéssica. Não esperava ouvir sua voz nunca, mas
e fiquei momentaneamente sem reação. Ela não gritou, não acusou, não tentou me fazer sentir culpada. Pelo contrário, sua voz estava quebrada, quase humilde quando pediu desculpas pelo modo como havia me tratado. Contou que Jéssica estava devastada com as consequências. Havia perdido praticamente todos os contratos de publicidade e seu número de seguidores estava em queda livre. Seu casamento com meu irmão já mostrava sinais de desgaste, com brigas constantes e acusações mútuas. Você poderia pedir para as pessoas pararem de atacá-la? Perguntou finalmente. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não comecei isso. E, honestamente, não tenho o poder de parar. Aquela noite, sentada no sofá do meu apartamento, refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Uma parte de mim sentia pena da minha cunhada e do meu irmão. Eles certamente não esperavam que suas ações tivessem consequências tão devastadoras. Mas outra parte lembrava que eles tiveram inúmeras oportunidades de me tratar com respeito e escolheram não fazê-lo. As pessoas sempre dizem que a família é sagrada, que devemos perdoar os erros de nossos parentes porque é família. Mas esse pensamento só serve para perpetuar ciclos de abuso e desrespeito. Às vezes, cortar laços é a única forma de preservar nossa dignidade e saúde mental. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para meu irmão, a primeira desde nossa breve conversa por telefone. Espero que um dia vocês entendam que o problema nunca foi o crachá em si, mas o que ele representava. Desejo sinceramente que sejam felizes, mas preciso de distância para curar minhas próprias feridas. Não esperei por uma resposta. Desliguei o celular e fui dormir, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era o fim ideal, mas era o fim necessário, pelo menos por enquanto. O evento de tecnologia e empoderamento feminino aconteceu um mês depois do casamento. Como prometido, foi realizado no mesmo hotel onde meu irmão e Jéssica haviam celebrado sua união. Estar naquele lugar novamente, agora como palestrante principal, foi uma experiência surreal. Enquanto caminhava pelo mesmo saguão onde haviam me entregado o crachá de empregada, senti uma mistura de emoções. Não havia mais raiva ou ressentimento, apenas uma profunda compreensão de como aquele momento doloroso havia me transformado. O auditório estava lotado, com centenas de mulheres ansiosas para ouvir minha história. Quando subi ao palco, fui recebida com uma ovação de pé. Olhei para todas aquelas mulheres, algumas que, como eu, provavelmente haviam sido silenciadas e diminuídas ao longo de suas vidas, e senti uma responsabilidade enorme. Não queria que minha palestra fosse sobre vingança ou exposição. Queria que fosse sobre emancipação, sobre encontrar sua própria voz e seu próprio valor, independentemente do que os outros pensam de você. Minha história começa com um crachá, iniciei, mas não termina com ele. Por quase 1 hora, compartilhei não apenas o incidente do casamento, mas toda a minha trajetória como mulher em um setor dominado por homens, e como precisei lutar por reconhecimento, tanto profissional quanto pessoal. Depois da palestra, participei de uma sessão de autógrafos para o livro que acabara de lançar. A fila se estendia pelo salão, com mulheres de todas as idades esperando para compartilhar suas próprias histórias comigo. Uma delas me tocou particularmente. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, que esperou pacientemente até ser a última da fila. Quando finalmente chegou sua vez, segurou minhas mãos entre as suas e disse com lágrimas nos olhos: "Por 40 anos fui a empregada da minha própria família. Cuidei de todos, sacrifiquei meus sonhos e nunca recebi um simples obrigado. Seu livro me deu coragem para finalmente dizer não e começar a viver minha própria vida." Ficamos ali, de mãos dadas, compartilhando um momento de compreensão mútua que transcendia palavras. Quando finalmente nos despedimos, senti que minha história havia cumprido seu propósito, não apenas como uma forma de processamento pessoal, mas como um catalisador para outras mulheres. Ao sair do hotel, notei uma figura familiar esperando, próxima à entrada. Era minha mãe.
Não a tinha convidado e fiquei surpresa ao vê-la ali. Ela parecia nervosa, segurando uma cópia do meu livro contra o peito. Ouvi sua palestra, disse ela, com a voz levemente trêmula. Entrei pelos fundos, não queria te atrapalhar. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. Nunca percebi. Nunca entendi como você se sentia. Havia uma sinceridade em sua voz que me tocou. Gostaria de ter sido uma mãe melhor. Não sabia o que responder. Parte de mim queria abraçá-la. Outra parte ainda guardava mágoas profundas. É um processo, respondi finalmente. Para nós duas. Ela assentiu, compreendendo que o perdão, se viesse, não seria instantâneo. Caminhamos juntas até o estacionamento, conversando sobre coisas superficiais. O clima, o hotel, o número de pessoas na palestra. Era estranho e familiar ao mesmo tempo. Quando chegamos ao meu carro, ela hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas não encontrasse as palavras. Ele não vai te procurar, disse finalmente. Não precisei perguntar a quem ela se referia. O casamento deles está acabando. Jéssica perdeu quase tudo por causa do escândalo. Ele culpa você. Aquela informação não me surpreendeu, mas ainda assim doeu um pouco. Típico do meu irmão. Nunca assumir responsabilidade por suas próprias escolhas e ações. Não fui eu quem colocou um crachá de empregada no peito dele ou o impediu de aparecer nas fotos. Respondi calmamente. Minha mãe assentiu, parecendo compreender finalmente a dimensão do que havia acontecido. Você vai visitá-lo um dia? Perguntou. Talvez, respondi, sabendo que provavelmente não o faria. Pelo menos não no futuro próximo. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas facilmente. E algumas, talvez, nem devessem ser. Nos despedimos com um abraço hesitante, um gesto que carregava ao mesmo tempo o peso do passado e uma frágil esperança para o futuro. 3 meses se passaram desde o evento no hotel. Minha vida tinha adquirido um novo ritmo, mais acelerado e, ao mesmo tempo, mais gratificante. Minha empresa havia se expandido internacionalmente e eu passava boa parte do tempo viajando para reuniões com investidores e parceiros estratégicos. O livro estava em sua 4ª reimpressão e eu recebia diariamente mensagens de mulheres que se identificavam com minha história. Em uma manhã de quarta-feira, enquanto tomava café em um hotel em Nova York, recebi uma notificação de um blog de fofocas que costumava acompanhar a vida de influenciadores. A manchete fez meu estômago afundar. Divórcio relâmpago, influenciadora Jéssica anuncia separação após escândalo do crachá de empregada. Abri a matéria e li rapidamente. Segundo a publicação, meu irmão e Jéssica haviam se separado oficialmente após apenas 5 meses de casamento. A nota dizia que Jéssica havia perdido praticamente todos os contratos publicitários após o escândalo e que seu apartamento de luxo, exibido frequentemente em suas redes sociais, havia sido colocado à venda. Não senti prazer com aquela notícia, apenas uma estranha sensação de vazio. Nunca quis destruir o casamento do meu irmão. Queria apenas ser respeitada, ser tratada como um ser humano digno de consideração. Aquela noite, recebi uma mensagem de texto do meu irmão, a primeira em meses. Era curta e direta. Você conseguiu o que queria. Estou divorciado e praticamente falido. Espero que esteja feliz. Não respondi imediatamente. Deixei que as palavras dele ficassem comigo por algumas horas, refletindo sobre como ele ainda não compreendia. Não era sobre vingança ou sobre destruir a vida dele. Era sobre consequências, sobre responsabilidade. Eventualmente, decidi responder. Sinto muito pelo fim do seu casamento. Nunca foi esse meu objetivo. Você ainda não entendeu que tudo, o que eu queria era ser tratada com respeito e dignidade. As consequências que vocês enfrentaram foram resultado direto de suas próprias ações, não das minhas. Espero sinceramente que um dia você compreenda isso. Ele não respondeu. Talvez nunca respondesse. E talvez fosse melhor assim. Algumas relações eram tóxicas demais para serem salvas.
E às vezes o final mais saudável era simplesmente seguir em frentes separadas. Fechei o celular e voltei minha atenção para o contrato que precisava revisar antes da reunião do dia seguinte. A vida continuava, com ou sem a aprovação da minha família. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem do meu irmão, nem da minha mãe, nem de qualquer outro familiar. Era como se eu tivesse sido oficialmente exilada do clã. De certa forma, foi um alívio. Não precisava mais me preocupar em agradar pessoas que nunca me valorizaram. Não precisava mais engolir insultos disfarçados de piadas. Não precisava mais me fazer menor para não ofuscar meu irmão. Estava livre do peso das expectativas familiares. Livre para ser exatamente quem eu era. Nas semanas que se seguiram, mergulhei completamente em meu trabalho. Lançamos um novo software que facilitava o acesso de pessoas com deficiência visual a plataformas digitais, algo que me enchia de orgulho genuíno. Os investimentos continuavam chegando e nossa equipe havia triplicado de tamanho. Estava ocupada, realizada profissionalmente, cercada de pessoas que respeitavam meu trabalho e minhas ideias. Mas, em alguns momentos de quietude, geralmente tarde, da noite quando estava sozinha em meu apartamento, sentia um vazio que o sucesso profissional não conseguia preencher. Era uma sensação estranha, não exatamente arrependimento, mas uma espécie de luto pelo que poderia ter sido se minha família tivesse sido diferente. Numa tarde de domingo, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo, dirigir até o bairro onde cresci. Não tinha planos de visitar a casa da minha mãe, apenas queria revisitar os lugares da minha infância, talvez como forma de fazer as pazes com o meu passado. Passei pela minha antiga escola, pelo parque onde costumava brincar, pela sorveteria onde comemorávamos aniversários. Era estranho como tudo parecia menor do que em minhas lembranças. Em um impulso, decidi passar pela rua da casa da minha mãe. Não para parar, apenas para olhar de longe. Ao virar a esquina, vi um caminhão de mudança estacionado em frente. Havia pessoas carregando móveis e caixas para dentro do veículo. Diminuí a velocidade, confusa, e foi quando notei minha mãe na calçada, supervisionando o processo. Estacionei o carro a alguma distância e fiquei observando por alguns minutos, indecisa sobre o que fazer. Finalmente, tomei coragem e saí do carro. Ao me ver se aproximando, minha mãe paralisou, como se tivesse visto um fantasma. "Estão se mudando?" perguntei, quando finalmente cheguei perto o suficiente. Ela assentiu. "Vou para a casa da sua tia em Curitiba. Esta casa tem muitas lembranças." Ficamos ali, em um silêncio desconfortável, observando os estranhos carregarem os móveis que fizeram parte da minha infância. "E você?" ela perguntou finalmente. "Como tem passado?" A pergunta era simples, banal até, mas representava um esforço genuíno de reconexão. "Estou bem", respondi. "Ocupada, mas bem." O encontro com minha mãe abriu uma pequena porta de comunicação entre nós. Começamos a trocar mensagens ocasionais, nada profundo, apenas atualizações breves sobre nossas vidas. Ela me contou sobre sua adaptação em Curitiba, sobre como estava fazendo novas amizades em um grupo de artesanato local. Eu compartilhava notícias sobre a empresa, sobre minhas viagens. Era uma relação frágil, cautelosa, mas era algo. Do meu irmão, no entanto, não tinha notícias. Pelo que minha mãe deixava escapar nas entrelinhas, ele havia se mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe do escândalo que havia arruinado seu casamento e afetado sua carreira. Jessica havia desaparecido completamente das redes sociais. Em uma rápida pesquisa, descobri que ela havia aberto uma pequena loja de decoração em uma cidade do interior, bem diferente da vida glamourosa de influenciadora que costumava ostentar. Não sentia satisfação com essas descobertas. Se algo, sentia uma certa melancolia por tudo ter chegado a esse ponto. Uma parte de mim se perguntava se havia ido longe demais, se poderia ter lidado com a situação de outra forma. Mas então me lembrava do crachá, das risadas, da humilhação pública.
do meu irmão desviando o olhar em vez de me defender, e sabia que tinha feito o que precisava fazer para preservar minha dignidade. Um ano após o incidente do casamento, recebi um convite inesperado por e-mail. Era para um evento de premiação do setor de tecnologia, onde eu estava nomeada na categoria Empreendedora do Ano. A premiação aconteceria em um hotel de luxo na mesma cidade onde meu irmão agora morava, de acordo com as atualizações ocasionais da minha mãe. Decidi aceitar o convite, não apenas pela honra da nomeação, mas também porque sentia que estava na hora de retornar àquela cidade sem que o passado pudesse me afetar. No dia do evento, vestida com um elegante terno vermelho, caminhei pelo tapete vermelho com confiança. Repórteres me abordaram para entrevistas rápidas e em nenhum momento mencionaram o escândalo do crachá. Agora eu era reconhecida pelo meu trabalho, não pela polêmica. A cerimônia foi longa, com discursos e apresentações. Quando finalmente anunciaram a categoria Empreendedora do Ano, senti meu coração acelerar. E a vencedora é... Houve uma pausa dramática. Por sua inovação em tecnologia assistiva e sua inspiradora jornada de superação. Ouvi meu nome sendo anunciado e levantei-me em meio a uma onda de aplausos. Enquanto caminhava até o palco, notei uma figura familiar na última fileira do auditório. Era meu irmão. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e eu vi algo em seus olhos que não conseguia decifrar. Talvez arrependimento, talvez admiração, talvez apenas curiosidade. Ele não sorriu, nem acenou. Apenas me observou enquanto eu subia ao palco para receber meu prêmio. No palco, segurando o pesado troféu de cristal, agradeci à minha equipe, aos investidores que acreditaram em minha visão, às mulheres que compartilharam suas histórias comigo após o lançamento do livro. Não mencionei minha família, nem para criticar, nem para agradecer. Quando desci do palco, várias pessoas me abordaram para me cumprimentar. Em meio à multidão, procurei inconscientemente pelo rosto do meu irmão, mas ele havia desaparecido. Parte de mim esperava que ele viesse falar comigo, que esse encontro inesperado pudesse ser o início de uma reconciliação. Outra parte sentia alívio por não ter que enfrentar essa conversa difícil em um momento que deveria ser de celebração. Após o evento, durante a recepção, recebi uma mensagem no celular. Era dele. Parabéns pelo prêmio. Você sempre foi brilhante. Desculpe por não ter reconhecido isso antes. Simples assim, sem pedido de encontro, sem tentativa de reconciliação maior. Apenas um reconhecimento tardio do que eu sempre soube, sobre mim mesma. Não respondi imediatamente. Guardei o celular e continuei conversando com os convidados, celebrando a conquista. Mais tarde, já no quarto do hotel, digitei uma resposta igualmente simples. Obrigada. Não sabia se aquela troca de mensagens representava o fechamento de um ciclo ou o início hesitante de um novo capítulo. Talvez não importasse. O que importava era que não precisava mais da validação dele, ou de qualquer pessoa, para reconhecer meu próprio valor. Hoje, 2 anos após o incidente do crachá, vivo uma vida que nunca imaginei ser possível. Minha empresa se expandiu globalmente. Nossos softwares auxiliam milhares de pessoas com deficiências ao redor do mundo. E, recentemente, abrimos um programa de bolsas para jovens mulheres interessadas em tecnologia. O livro que escrevi sobre minha experiência foi traduzido para 12 idiomas e continua inspirando mulheres a romperem ciclos de desvalorização familiar e profissional. Mantenho contato esporádico com minha mãe. Jantamos juntas algumas vezes por ano. Geralmente em datas neutras, evitando aniversários e feriados que carregam muitas expectativas. Com meu irmão, a relação permanece distante. Trocamos mensagens de felicitações em aniversários, mas não nos encontramos pessoalmente desde a noite da premiação. Talvez algum dia estejamos prontos para uma conversa franca, para um recomeço genuíno. Ou talvez não. E isso também está bem. Aprendi que família não é apenas questão de sangue, mas de escolha. E escolhi me cercar de pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que gostariam que eu fosse. Não me escondo mais.
Não me diminuo para agradar os outros. Aquele crachá de empregada que deveria me humilhar acabou se tornando meu maior símbolo de libertação. Me libertou das expectativas e limitações impostas por pessoas que nunca realmente me viram. Agora, sou impossível de não ver. Estou longe de ser perfeita. Ainda carrego cicatrizes daquele dia e de todos os anos que o precederam. Às vezes, me pego revivendo a humilhação, questionando se poderia ter lidado com tudo de maneira diferente. Se poderia ter confrontado minha família diretamente em vez de expor a situação publicamente. Se poderia ter encontrado um caminho para a reconciliação sem passar pela ruptura. Mas então, me lembro de quem eu era antes, sempre tentando me adequar, sempre aceitando migalhas de atenção e respeito, sempre me desculpando por ocupar espaço. E vejo quem sou agora. Forte, segura, capaz de estabelecer limites saudáveis. A verdade é que algumas vezes precisamos de momentos extremos para catalisar mudanças necessárias. Aquele crachá foi meu momento catalisador. Não me orgulho de todas as consequências que se seguiram, mas me orgulho da mulher que me tornei por causa delas. E se tivesse que passar por tudo novamente, talvez fizesse exatamente da mesma forma. Algumas lições são dolorosas demais para serem aprendidas de qualquer outra maneira.